Monitor digital. O Felipe da vez. Olá pessoal, vamos aqui a mais uma aula do nosso curso de HTML aqui dentro do Hipermídia. Nas aulas anteriores nós observamos que para alinhar aqui, posicionar nossos elementos aqui no cabeçalho, nós tivemos que fazer uma série de recursos, que é trabalhar, por exemplo, com o alinhamento aqui e posicionamento usando relativo, usando absolute, colocando a posição em pixels aqui de cada elemento. Então nós vimos que isso dá uma trabalheira danada. Será que existe uma forma, talvez, de eu posicionar isso de uma maneira mais simples? Sim, existe. O CSS, a gente tem um recurso hoje que nós chamamos de Flexbox, que é justamente essa capacidade de a gente conseguir posicionar os elementos de uma maneira mais simples. Então, para isso, nós vamos começar primeiro mexendo aqui nesse tamanho dessa imagem que está meio exagerada, para a gente poder entender melhor como que funciona esse Flexbox. A imagem está grande, talvez não dê para a gente entender melhor. Então, para isso, nós vamos diminuir o tamanho dessa imagem usando aqui o CSS. Vamos voltar aqui no nosso arquivo Style CSS e vamos criar aqui uma classe chamada img cabeçalho. E vou colocar aqui um weight de uma largura de 145 pixels, uma altura de 145 pixels e uma largura de 145 pixels. Criei essa classe, agora é claro, eu tenho que atribuir isso lá no HTML. Voltando aqui na minha imagem, vou colocar uma classe aqui que vai trabalhar com a classe img cabeçalho. Voltando agora aqui ao meu HTML, você vai observar que já mexeu na minha imagem e o home, o curso e notícia já saiu fora do posicionamento normal, porque a gente fez tudo na mão. Se a gente usar o Flexbox, que vai ser o próximo recurso, a gente não vai precisar preocupar com isso mais, com o posicionamento estático ou relativo, absoluto de um elemento dentro do HTML. Voltando aqui, nós vamos observar que nós temos uma classe cabeçalho, que é a div cabeçalho, e nós temos o neve, que é o que a gente vai trabalhar. Nós vamos ver aqui no cabeçalho, ó, o cabeçalho está com position relative, uma largura de 940 pixels, e o neve aqui está posicionado de forma absoluta dentro desse cabeçalho, ou seja, um topo de 110 pixels e a direita aqui de 0 pixels. Eu vou comentar esse neve aqui por enquanto. Vamos tirar esse neve daqui. Melhor, vou deixar aqui só a fonte, né? Que o tamanho da fonte tem que ser, manter o padrão da fonte aqui para não ficar exagerado. Vou comentar aqui, vou salvar. Vamos voltar na página. Olha lá, observe que bagunçou tudo, tá vendo? Porque agora não está mais funcionando o posicionamento, porque eu tirei esse posicionamento aqui, ó, que é o topo de 110 pixels e a direita de 0 pixels e o absolute também. Então, com isso, dá essa impressão que bagunçou. Mas a gente vai arrumar. Onde nós vamos arrumar? Nós vamos arrumar aqui, ó, no cabeçalho. Então, como que funciona o Flex? O Flex, primeiro, ele funciona como um container. Primeiro eu tenho que definir quem vai ser o container. Vamos abrir aqui o Paint aqui para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, na classe que vai ser o container, ou seja, na classe cabeçalho, que é esse retângulo maior por fora aqui, eu vou definir que ele é o Flex. Tá? Esse cara de fora aqui vai ser meu Flexbox, ó. Esse de fora aqui é o que vai definir os alinhamentos do Flexbox. Aqui, ó, essa de fora. Os elementos que estão aqui dentro, eu posso dizer que são os filhos desse Flexbox. É ele que eu vou posicionar no lugar que eu quero, usando o Flexbox dessa caixa de fora. Então, vamos lá. Então, se eu quero definir um Flexbox para essa caixa de fora, o que eu vou fazer então? Como eu sei que a caixa de fora é o meu cabeçalho, então eu vou botar um flex nele. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, na classe cabeçalho e vou definir um display, ó, display flex. Pronto. Eu já defini que esse container aqui, ó, cabeçalho, ó, que começa aqui e termina aqui, tudo que está aqui dentro vai ser posicionado de uma maneira utilizando o Flexbox. Então eu vou posicionar os elementos que estão ali dentro. A caixa de fora é o meu flex. Vamos voltar lá no navegador? Opa, já mudou alguma coisa, tá vendo? Observe que ele já colocou aqui um elemento do lado do outro, já meio que alinhado, já mexeu alguma coisa, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que esse home, esse curso notícia venha um pouco para a direita e essa imagem se permaneça à esquerda aqui. Então vamos lá, continuando, vamos mexer aqui no nosso Flexbox.
nós vamos voltar aqui no Style e vamos fazer algumas mudanças aqui nesse cabeçalho ainda. Primeira coisa, vamos alinhar os itens no centro. Então, o que eu tenho que fazer para alinhar no centro? Eu vou colocar esse atributo, Align Items, e vou colocar Center. O que isso vai fazer? Como o Flexbox ele trabalha, o padrão dele trabalhar de maneira horizontal, vertical aqui, ele vai posicionar meus elementos de maneira vertical. Então, por exemplo, se o elemento vier aqui embaixo, ele vai centralizar o elemento de maneira vertical. Ele vai colocar mais ou menos no centro. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, mais de um elemento, mais um elemento aqui, ó, aqui dentro, eu vou colocar uns 3, ó. Se tiver uns 3 elementos aqui, o que ele vai fazer? Ele vai centralizar esses elementos, ó, vai colocar todos no centro aqui, na direção, no caso, vertical. Então vai ficar todo mundo no centro, ó. Vai vir para cá, centralizado, em relação à posição vertical, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, nessa distância aqui, ele vai centralizar em relação ao topo aqui, e em relação também à parte de baixo. Ele vai centralizar nessa posição aqui, ok? Então vamos lá, já colocamos aqui, vamos ver se vai centralizar. Agora, pode ver aqui, ó, que o Home Curso de Notícias já ficou no centro. Percebe que eu não fiz nada. Eu só disse que os itens aqui dentro têm que ficar centralizados dentro do meu container, no caso, dentro do cabeçalho. Só que não é o que a gente quer ainda. A gente quer que esses elementos se distribuam aqui no espaço. Então vamos voltar lá no nosso CSS e vamos fazer uma pequena mudança aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o atributo Justify Content. O que é isso? Justifique esses elementos. Aí nós vamos colocar um atributo aqui, Space Between, ou seja, coloque um espaço entre os elementos. Como aqui no meu cabeçalho só tem 2 elementos, que é a imagem e esse UL aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Olha lá, ele jogou um para a direita e o outro para a esquerda, ou seja, ele colocou espaço no meio. É como se eu tivesse dito o seguinte, ó, deixa eu apagar isso daqui, para vocês entenderem. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vou deixar só 2 elementos na tela. Ó. Vou apagar esse elemento aqui também. Vou apagar isso daqui. Dentro do meu container aqui, eu tenho 2 elementos. Então, quando eu peço para colocar um espaço entre eles, como tem 2 elementos, o que o Flexbox faz? Ele joga um para a direita. Cola um na direita aqui e o outro fica na esquerda. Ele coloca um espaço aqui no meio entre eles. Ó. Então, ele fica um espaço para lá e um espaço para a esquerda. Vendo com isso, eu coloco um espaço entre todos os meus elementos. Então, por isso, um foi para a esquerda e o outro foi para a direita. Só que eu não quero esse espaço aqui, que ele grude na esquerda e na direita. Então, eu vou definir um tamanho para esse container. Eu vou vir aqui, então, e vou definir que o tamanho desse container cabeçalho vai ser um width de 70%. Com isso, a minha caixa vai ficar menor e vai dar um espaço para a esquerda e para a direita. Ó. Olha lá, tá vendo? Vamos para a direita aqui, vamos para a esquerda. Só que a margem aqui, eu tenho que definir uma margem aqui também para não ficar grudado aqui. Vamos colocar uma margem aqui. Vamos colocar uma margem para não grudar ali, uma margem de 10 pixels, para cima e para baixo, e para a direita e para a esquerda, um alto. Por isso que não centralizou ainda, tá, pessoal? Eu defini o tamanho, só que quando eu defini o tamanho, ele ficou até aqui na beirada e deixou o espaço todo para a direita. Eu não quero a margem à direita, eu quero centralizar. Então, com isso, eu centralizei. Opa, cometi um erro aqui. Deixa eu ver o erro que cometi. Esquerda, direita é 10 pixels, não 10%. 10 pixels. Pronto, vamos voltar aqui. Ok, pronto. Com isso, olha só, eu centralizei meus elementos sem utilizar aquele monte de recurso que nós fizemos na aula anterior. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Esse é um recurso que vocês podem ir treinando aí depois, tá? Mas o Flexbox funciona dessa maneira. Depois eu vou fazer um vídeo explicando com abordagem melhor, usando imagens para vocês, tá bom?